resistor, a gente conhece da lei de Ohm que a tensão sobre o resistor no domínio do tempo ela é dada por qualquer instante do tempo, a tensão, né, pelo valor da resistência vezes a corrente no tempo. Se a gente aplicar essa equação à transformada de Laplace, a gente vai ter então essa equação, a lei de Ohm, agora no domínio da frequência S. Então, a Laplace, ou no domínio S, né, a lei de Ohm, ela pode ser escrita dessa forma, transformada de Vt, simplesmente Vs, R é uma constante, e I de T a gente chama de S. Né? Então, isso aqui nada mais é do que a lei de Ohm no domínio S. Né? Ela é exatamente dessa forma. A gente partiu dela no domínio do tempo, que a gente conhece, sabe que ela respeita esse comportamento, né? E aplicando a Laplace, então, essa equação, a gente tem ela agora no domínio da frequência S. Então, se a gente, por definição, é chamar de a impedância de uma resistência no domínio S, a gente pode dizer que eu vou chamar de Z de S, vou definir como a impedância do meu circuito, e a impedância definida como a razão entre a tensão dividida pela corrente. É isso que a gente usa como definição de impedância, né? A razão entre tensão e corrente. Agora, só que no domínio S. Se a gente olhar aqui para a nossa lei de Ohm no domínio de S, então Vs sobre Is, ela vai ser igual a simplesmente o R. Ou seja, a impedância do resistor no domínio da frequência, ela continua sendo, na frequência complexa S, né? Continua sendo apenas R. Ou seja, ela não depende, a impedância do resistor, ela não depende da frequência, né? No domínio, mesmo no domínio da frequência, ela é um valor constante. Então, o nosso modelo de resistor, né, para o domínio do tempo, a gente pode representar ele simbolicamente aqui por V de T, R e I de T. Né? Então, no domínio do tempo, tem esse modelinho aqui, que é representado por esta equação, pela lei de Ohm no domínio do tempo. E no domínio da frequência, a gente vai ter o resistor representado por uma impedância R, e agora simplesmente uma corrente IS no domínio da frequência e um potencial Vs no domínio da frequência. Então esse é o modelo do resistor no domínio S. Essa impedância, né, R vezes IS, dá também a lei de Ohm no domínio da frequência. Aparentemente nenhuma mudança significativa, o que é bom, né, para nossas análises, aí simplifica. Mas formalmente esse aqui é o modelo do resistor no domínio da frequência. Né? Ele tem uma impedância, a impedância do resistor no domínio da frequência complexa é R. E a admitância, né, lembrando, a gente tem impedância, é dada por essa razão aqui, e a admitância que a gente vai chamar de IS, YS, né, perdão, ela é definida aí como, ou eu posso chamar o inverso da impedância,
ou a razão entre a corrente sobre a tensão, né? Então, para o resistor, a admitância é simplesmente, no domínio S, é 1 sobre R, né? Então, a gente pode dizer aqui também que a impedância é R e a admitância é 1 sobre R, simplesmente o inverso da resistência. Vamos chamar aqui de... Ok, sem grandes novidades, né? Agora, se a gente der uma olhadinha no indutor, né, a gente vai partir do mesmo princípio. A gente conhece o comportamento do indutor no tempo, e definida aqui uma tensão V, função do tempo, uma corrente I, função do tempo, e uma indutância L, a gente conhece o comportamento, sabe que a tensão sobre o indutor, então essa V de T, ela se comporta, ela é proporcional à indutância vezes a taxa de variação da corrente, ou seja, a derivada da corrente em função do tempo. Então a gente já viu em alguns nos exemplos que a gente fez aí nos vídeos anteriores, né? Aplicando a transformada de Laplace aqui, para essa função V de t, a gente tem então a transformada de uma derivada, vai ser L vezes a transformada da derivada, ela dá um S, vezes um I de S, que é a transformada de I, menos um valor inicial, né? Então, um I0 menos que é o valor inicial dessa função I aqui, né? Isso aqui é para qualquer derivada, né, de qualquer função, não apenas para a corrente no indutor, mas ela vai ser dada por S vezes a transformada da própria função menos o valor inicial da função, né, o valor da função no instante zero. E aí, então, V de S, agora no domínio da frequência, a gente pode escrever como sendo, então, o valor da indutância, L, S vezes a corrente, I de S, menos o valor da indutância vezes essa corrente inicial, né? Esse valor inicial da corrente sobre o indutor. Então, essa expressão aqui, ela determina a tensão Vs no indutor no domínio da frequência. Então, de maneira análoga, né, o modelo do indutor no domínio da frequência a gente pode representar por algo similar. Só que antes do modelo, vamos analisar o seguinte. Supondo, né, que não haja energia no indutor, ou seja, que a corrente inicial nele, armazenada inicialmente, seja nula, ou seja, isso significa a gente ter uma corrente inicial igual a zero no indutor, né? Então, a tensão, essa relação, ela se resume, esse termo, o segundo termo aqui, ele se anula, simplesmente a LS e S, ok? E aí, se a gente, para esse caso específico em que a corrente no indutor, corrente inicial no indutor é zero, é nula, a gente pode então pensar em também determinar a relação da impedância, né? Então, a relação da impedância
Z de S, dada pela definição de Vs sobre Is, ela vai ser dada aqui simplesmente a impedância igual a Ls. Né? Simplesmente a gente isolar esse termo para lá, a gente tem então a impedância do indutor Ls. Né? Tomando cuidado, né, que essa impedância aqui, ou deixa eu passar para a próxima página. Então, Z de S igual a Ls ou SL, tanto faz, a impedância do indutor, destacando aqui que isso aqui é considerando o indutor com corrente inicial, né, igual a zero, ou seja, esse caso específico aqui em que não há energia inicial armazenada no indutor. Então é possível representar um indutor sem energia armazenada no tempo, de forma aí bem semelhante com uma impedância Zs, que é dada por a frequência S vezes L. Né? E aí eu posso escrever a relação de potencial nesse resistor aqui sem, né, sem essa energia inicial armazenada, em que Vs é simplesmente o produto de SL vezes a corrente. Né? Então, corrente vezes a impedância dá o potencial. No domínio da frequência S, essa relação também é válida. Né? Porque a gente partiu da relação, a gente obteve essas relações partindo das relações do domínio do tempo, que a gente sabe que se comporta dessa forma, então, e aplicamos a transformada, então essa relação é válida também, ou seja, né, é como se a gente estivesse aplicando a lei de Ohm aqui para essa impedância Zs que vale S sobre L. E aí, se a gente pensar no caso que o circuito conectado a esse indutor, ele está em regime, as únicas fontes que a gente tem presentes são senoides, né? Então que a gente tenha forçantes senoidais, ou seja, resumidamente o que a gente analisou para circuitos com fontes senoidais em regime permanente, a gente tem então a situação que, caso a gente tenha uma fonte, em vez de t dado por cosseno de ômega t, a frequência S, nesse caso, frequência S sigma mais j ômega, né? Sigma aqui é aquele fator, parte real, ela representa o comportamento exponencial. Essa função aqui, sendo puramente senoidal, não tem comportamento exponencial. Então a minha frequência S se resume simplesmente a j ômega. Né? E aí se eu analisar a impedância do indutor Zs no domínio S, ela é, a gente achou ali ZL, SL, aliás, né? Ou seja, ela vai ser igual a, substituindo S aqui, a J ômega L, né? Que é já a relação que a gente achou da impedância no indutor quando a gente fez a análise fasorial de circuitos aí em corrente alternada, né? Que as fontes presentes eram unicamente senoidais, né? Ou seja, essa impedância no domínio S, no domínio da frequência complexa S, a gente pode sim tratar também, né? O regime senoidal, puramente senoidal, é um caso da, da análise de circuitos aqui no domínio S. Ou seja, a frequência complexa S, ela contempla também os casos de regime puramente senoidal. Né? Só um parênteses aí.
E agora, se a gente quiser um modelo, uma representação geral do indutor, né, que a gente fez aqui inicialmente considerando uma energia inicial armazenada nula, se a gente quiser representar aquela energia que pode existir, então a gente tem que a relação de tensão sobre o indutor não é simplesmente SL vezes IS, né? Ou seja, que para esse modelo simplificado aqui é válida caso não haja energia inicial armazenada. Se houver energia inicial armazenada, no domínio da frequência, a tensão sobre o indutor vai ter que ter aquele outro segundo termo, que é menos L e 0 menos, né? Então essa aqui, vamos dizer, é a potencial VDS completo. Mas a gente pode representar esse potencial sobre o indutor, né, com um modelo no domínio da frequência em que a gente tem uma impedância com energia inicial nula, mais uma combinação de uma fonte. E a gente pode trabalhar tanto com fonte de corrente ou fonte de tensão. Como que a gente pode fazer isso? Então, basta a gente, por exemplo, representando inicialmente com uma fonte de tensão, se eu quero um modelo de circuito, né, representar na forma de circuito, algo que me represente essa equação aqui no domínio da frequência. Então, eu tenho um potencial Vs, que ele é dado por S vezes L0, menos um valor constante, né? E essa é a minha função no domínio da frequência. Então, a gente pode representar esse circuito como uma impedância em série com uma fonte de tensão. E agora, esses dois elementos combinados dessa forma, eu tenho aqui uma impedância, que eu vou chamar impedância, do meu caso que a gente observou, que a gente analisou agora há pouco, do indutor sem energia inicial armazenada, ou seja, ele tem uma impedância que vale SL, né? Simplesmente S vezes a frequência L. Tem uma corrente IS, a gente está tratando tudo no domínio da frequência só agora, né? Então, abstraio ainda do domínio do tempo, a gente está representando tudo no domínio da frequência S. Tal forma que, quando essa corrente passa por essa impedância SL, eu tenho esse potencial aqui, ó, SL vezes IS. E aí eu tenho em série, continuando aqui, mais um potencial que vale menos L e 0 menos. Então, eu tenho uma fonte, eu posso representar essa parte constante aqui como uma fonte em série de valor menos L e 0 menos. Dessa forma, entre esses terminais aqui eu tenho agora um potencial Vs que representa o meu indutor geral, né, mesmo com o indutor com energia inicial armazenada por uma corrente I0. Então esse modelo aqui, né, ele representa o indutor no domínio da frequência. Como esses elementos aqui, o indutor, a fonte e as relações são todas lineares, né, então a gente pode, isso permite que a gente utilize todas aquelas técnicas que a gente já viu na análise de circuitos, como lei de Kirchhoff da tensão, lei de Kirchhoff das correntes, análise, método das malhas, método dos nós, superposição, teoremas de equivalente de Thevenin, Norton, máxima transferência de potência. A gente pode utilizar todas essas técnicas vistas no domínio do tempo, agora em circuitos quando a gente olhar exclusivamente para eles no domínio da frequência S. Tá? E, inclusive, a gente pode fazer a transformação de fontes. Né? Lembra que quando a gente viu transformação de fontes, né? Eu tenho uma fonte de tensão em série com uma impedância, eu posso transformar ela para
uma fonte de corrente em paralelo com uma impedância. E a gente tem a equivalência, né? Ou uma fonte de tensão em série com uma impedância. Aqui também, no domínio da frequência, a gente também pode fazer esta equivalência, ou essa transformação de fontes, na verdade, né? Partindo de novo lá da nossa relação da tensão sobre o indutor, Vs agora eu quero, para descobrir o equivalente dessa fonte aqui, né? Então vamos isolar esse termo IS. Então eu tenho, se eu passar, deixa eu apresentar o SL, vou isolar esse termo todo aqui, ele é igual a Vs, e agora passo para o outro lado lá, mais L e 0 menos. Ou seja, IS eu posso representar como Vs mais L e 0 menos dividido por SL. E eu posso dividir isso aqui em dois termos, que é Vs sobre SL mais o segundo termo aqui, que eu vou ficar com o L vai ser cancelado, né? E a gente vai ficar com I0 sobre S. Então aqui eu tenho agora uma soma, eu tenho a minha expressão aqui, essa função representa a corrente no domínio da frequência, e eu tenho a soma de dois termos. O primeiro termo é uma tensão dividida por um SL, ou eu posso pensar que esse aqui é o valor de uma impedância, né, do meu modelo lá do circuito do indutor sem energia inicial armazenada. Eu posso escrever também aqui que dessa mesma relação aqui, IS para o indutor sem energia inicial, sem nenhuma energia inicial armazenada, eu tenho que IS é Vs sobre SL, exatamente aquele termo aqui, ó, Vs sobre SL, né? Então esse primeiro termo aqui, ele representa a corrente atravessando o indutor sem a parcela da corrente que atravessa o indutor com impedância SL sem energia inicial armazenada. E este outro termo, ele é uma constante, né? Porque I0 menos é um valor constante e S é a minha, não é uma função, né? É o meu próprio argumento aqui no domínio S. Então, eu posso representar esse termo da direita aqui como da esquerda como uma indutância, que ela tem uma impedância que a gente já viu, SL, né? Essa impedância aqui é válida para um indutor sem energia inicial armazenada, cujo tem um potencial aqui Vs, certo? Então esse valor de Vs dividido por SL é a parcela de corrente que passa por esse ramo aqui, no domínio da frequência. E aí, em paralelo, né, porque eu estou falando de correntes se somando, se eu quero somar duas correntes, então eu tenho que combinar elas, e essa corrente vai se somar aqui
Só que aqui eu vou ter uma fonte de corrente agora, que fornece uma corrente dada por I0 sobre S. Este valor aqui de corrente, elas se somam aqui nesse nó, né? Daqui desse lado aqui vem a corrente VS sobre SL e daqui vem I0 menos. Então aqui eu tenho uma corrente que sai IS. E eu tenho que ter, obviamente, um ramo da onde isso aqui vem aqui de cima, que também aqui entra a corrente IS. Então essa forma aqui, entre estes terminais, certo? A gente tem outra forma possível de representar um modelo do indutor no domínio da frequência, né? Então este modelo aqui, ele é equivalente a este modelo, né? Este aqui é o modelo do indutor de uma impedância em série com uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, perdão, né? E ele é exatamente equivalente, porque a gente fez o equivalente a uma transformação de fontes a uma impedância em paralelo com uma fonte de corrente, certo? Então, o indutor ele pode ser modelado no domínio da frequência S dessas duas formas, certo? Como que a gente vai utilizar num problema real, né? Isso depende daí da circunstância, o que vai ser, o que pode ser que vai simplificar a aplicação das equações, se é a gente utilizar um modelo em paralelo ou em série, né? Então isso vai da conveniência, vamos dizer, do problema, o que pode simplificar mais a aplicação.